Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o canal Bru Crime. Se você é novo aqui no canal, aqui eu falo sobre casos criminais reais, faço uma pesquisa bem longa para trazer todos os detalhes para vocês, para fazer um vídeo longo do jeito que a gente gosta. Já deixa seu like aí logo no início do vídeo, que é muito importante pra gente. Me segue aí nas redes sociais, que eu vou deixar aí embaixo para vocês. Lá eu posto mais sobre o meu dia a dia, minhas gatas. Se você estiver interessado, me segue lá. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre um daqueles casos que deixa a gente indignada. Porque se ele tivesse sido resolvido o quanto antes, não teriam tantas vítimas. Mas aconteceram tantas coisas que complicaram os investigadores de desvendar quem era esse assassino. E o assassino que eu vou falar hoje é sobre o assassino Happy Face, chamado Kate Hunter. Então vamos ao caso? Para começar contando esse caso, eu tenho que começar falando da Tonya Bennett. A Tonya Bennett nasceu em 1966, nos Estados Unidos, e ela tinha uma irmã mais velha chamada Michelle White. Quando a Tonya fez 2 anos de idade, em 1968, a família dela se mudou para Oregon. Lá em Oregon, a vida deles não era fácil e eles chegaram a passar fome. E enquanto os pais iam atrás de trabalho, quando eles conseguiam algum trabalho, a irmã mais velha dela, a Michelle, ficava tomando conta dela. A Tonya é dita como uma menina muito simpática, muito educada, muito enérgica, gostava de fazer amigos. E ela foi assim da infância até ficar mais velha. Na adolescência, a Tonya gostava muito de sair para se divertir e fazer amigos. Ela sempre foi uma pessoa que se dava bem com todo mundo logo de cara, por essa simpatia que ela tinha. E em 1990, ela estava com 23 anos e era um domingo, e ela avisou a irmã, Michelle, que ela iria visitar um amigo. Mas as horas se passaram e a Tonya não voltou para casa. A irmã dela ficou preocupada, mas não achou que tivesse acontecido nada demais com ela. Até que, assistindo a televisão, a Michelle viu que tinham encontrado o corpo de uma mulher morta. A Michelle ficou olhando a reportagem e na reportagem eles mostraram algumas fotos de quem seria essa mulher, porque ela não tinha identificação junto do corpo, então eles estavam tentando descobrir a identidade dela. Mostrando as fotos das roupas dela na TV, a Michelle viu aquilo e viu que as roupas eram muito parecidas com a da irmã dela, Tonya. Na hora, ela achou que fosse só uma coincidência, mas mesmo assim ela resolveu ir até o quarto da irmã para ver se aquelas roupas que eram parecidas com a das fotos da TV estavam no guarda-roupa da irmã. E assim que ela abriu o guarda-roupa, procurou aquelas roupas e aquelas roupas não estavam lá. Nisso, ela já começou a ficar muito preocupada, achando que aquela vítima poderia ser a irmã dela. A Michelle resolveu ligar para os investigadores do caso, para poder falar um pouco sobre a irmã e tentar descobrir se aquele corpo era da Tonya. Os investigadores perguntaram a ela se ela tinha algum sinal, alguma marca no corpo que ela pudesse dizer para eles poderem comparar. A Michelle disse que a irmã tinha uma verruga na ponta do dedo, mas como o corpo estava muito inchado e o rosto muito machucado, desse jeito eles não conseguiram dizer para Michelle se era a Tonya ou não. O investigador John Ingram disse que o corpo foi encontrado com uma corda no pescoço, ela estava muito ferida e com uma parte da calça jeans dela cortada. O corpo tinha sido encontrado cerca de 2 quilômetros a leste de um monumento chamado Vista House e estava sem documento. Só vários dias depois conseguiram identificar que era mesmo a Tonya Bennett. Uns dias depois do crime, a polícia ainda não tinha pistas de quem tinha cometido ele. Uma ligação anônima para o investigador apontou um suspeito, um homem chamado John Sosnowski
estava envolvido no crime. A ligação veio de uma mulher que dizia ser colega de quarto dele e se chamava Laverne Pavlinac. Ela disse para os investigadores que ela costumava sempre dar carona para o John e que num domingo à noite ele pediu que ela fosse buscar ele num bar que ele estava, e chegando lá nesse bar ele estava acompanhado de uma mulher. Só que a garota estava deitada no chão e a Laverne perguntou para o John se a menina estava passando mal, e o John respondeu para ela que era bem pior, que a menina estava morta. E ela disse para os investigadores que o John tinha sido o responsável pela morte de Tonya, porque aquela garota que estava lá com ele era a Tonya. Mas o John negou ser o responsável pelo crime. Ele foi a depor, os policiais interrogaram ele, mas ele sempre dizia que ele não tinha feito nada. Os policiais não tinham nenhuma evidência que ligassem o John ao crime, por isso não puderam prendê-lo. E a Laverne, vendo que ele não ia ser preso, ela foi até a delegacia e mudou o depoimento dela. Ela falou que ela também participou do crime. Os policiais queriam saber como tinha acontecido tudo e ela contou que ela foi realmente buscar o John no bar que ele estava, e chegando lá ele estava acompanhado de uma mulher, e essa mulher seria a Tonya. O John saiu do carro com a Tonya e a Laverne ficou esperando lá dentro. Depois de um tempo, o John voltou e falou para Laverne: vamos ali comigo que eu vou te mostrar uma coisa. Mas antes dele ir, ele abriu o porta-malas do carro e pegou uma corda. Depois os dois desceram um barranco onde a Tonya estava deitada no chão. E o John pediu que a Laverne segurasse a corda no pescoço dela enquanto ele ia abusar dela sexualmente. A Laverne falou que ela ficou segurando a corda muito forte enquanto o John cometia o abuso, e quando tudo acabou, eles perceberam que a Tonya estava morta. Depois de contar tudo isso para os investigadores, Laverne e John foram presos pelo crime de terem matado a Tonya Bennett. Eles foram levados a julgamento. A Laverne foi acusada, de homicídio, ficou presa, e o John também. Os dois ficaram presos por esse crime. Achando que já tinham concluído o caso da Tonya Bennett, os policiais estavam tranquilos e não estavam mais investigando nada sobre isso. Até que numa parada de caminhão em Montana foi encontrado uma coisa muito estranha. Em uma das portas de um desses banheiros da parada, tinha uma coisa escrito que foi encontrado por um dos caminhoneiros que passavam por ali. Na porta estava escrito: 21 de janeiro de 1990, eu matei Tonya Bennett. 2 pessoas levaram a culpa, então posso matar de novo. Cortei os botões da calça. Prova. Como eu disse, isso que eu acabei de dizer estava escrito em uma das portas desse banheiro, dessa parada de caminhões. Quando isso foi encontrado, estava acontecendo o julgamento de Laverne e John. Mas os policiais não levaram isso em consideração, acharam que era alguma pessoa fazendo algum tipo de brincadeira e não se importaram com essa história disso que estava escrito aí na porta do banheiro. Porque já estava aparecendo muito na mídia, então alguém poderia ter visto alguma informação e escrito na porta para fazer algum tipo de brincadeira com os investigadores ou atrapalhar o caso. Em maio de 1994, um jornalista chamado Doug Bates foi informado ali na hora que ele estava trabalhando por uma amiga que eles tinham recebido uma carta ali no jornal. O jornal costumava receber várias e várias cartas por dia. Mas essa carta chamou muita atenção dessa colega de trabalho do Doug, que resolveu mostrar para ele. Ele queria saber por que logo essa carta chamou tanta atenção dela, e ele descobriu o motivo quando ela começou a ler o que estava escrito na carta. E estava escrito o seguinte, abre aspas: sou uma boa pessoa, às vezes, e sempre quis ser amado. Já fui casado, divorciado e tenho filhos. O jornalista Doug falou que ele escrevia de uma forma infantil,
Mas o que chamou a atenção desse jornalista foi o que estava escrito no final da carta. E estava escrito: "Eu matei Tonya Bennett, abusei e bati nela." E essa frase estava escrito sublinhada. Era a única parte da carta que estava sublinhada, era essa parte dizendo que tinha matado a Tonya Bennett. Nisso já tinham se passado 4 anos da morte dela. O que chamou a atenção do jornalista, do Doug, é que em cima da carta tinha um desenho de uma carinha feliz. Mas o jornalista achou que o conteúdo da carta fosse mentira, porque as 2 pessoas acusadas pelo crime de terem matado a Tonya Bennett já tinham sido condenadas por esse crime, né? Então ele achou que não tinha nada a ver. Não levou muito a sério nada do que estava escrito. Mas eles acharam a carta tão interessante que eles resolveram publicar a carta, e o título, né, da matéria estava escrito: "O assassino Happy Face." E foi assim que esse homem ficou conhecido, Happy Face. Logo que a matéria com a carta saiu no jornal, 2 investigadores foram até lá, ao escritório, né, onde eles trabalhavam, para dizer que os jornalistas não tinham que ter publicado aquilo, porque aquilo era mentira, que eles estavam sendo enganados por alguém e que eles podem ter sido vítimas de uma mentira. Já que alguém pode ter tido contato com Laverne ou John na cadeia, ficado sabendo de todos os detalhes do crime e feito essa brincadeira escrevendo essa carta. Isso era uma coisa que não deveria ser divulgada para a população. Apesar de que quem leu o jornal, a população ali, não estava acreditando que o assassino da Tonya não fosse quem já estivesse preso, né? Eles não acreditavam que era uma outra pessoa, porque o caso já tinha sido concluído, julgado, os 2 condenados já estavam pagando por isso. Então a população não levou aquilo muito a sério. Mas depois de um tempo, o jornalista ficou achando que a carta era bem convincente. Agora é março de 1995. Um homem liga para a polícia dizendo ser um caminhoneiro que estacionou seu caminhão numa rodovia, no acostamento, porque ele estava com vontade de urinar. E ao ir até esse acostamento, ele disse que encontrou o corpo de uma mulher morta. Ele estava muito nervoso, falou que passou até mal quando viu aquele corpo. De início, ele achou que se tratava de um manequim. E quando ele se aproximou para ver, ele viu que não era um manequim, que era realmente uma mulher. O local onde o corpo foi achado era uma rodovia interestadual bastante movimentada. Jane Scott era a investigadora daquele condado e ela investigava a cena de crime. Jane disse que o comum era achar pessoas mortas por overdose, mas nesse caso era um assassinato e não era comum de se ver ali na cidade. O outro investigador que estava ajudando nesse caso se chamava Monty Butner. O que eles queriam saber agora é se tratava de um suicídio ou se ela tinha sido sequestrada e assassinada, mas ali eles não encontraram nenhuma pista. A investigadora Jenny falou que o mais difícil de investigar crimes em beira de estrada é que o local é bem sujo e eles não sabem o que é evidência e o que é lixo descartado por outras pessoas. O local era de difícil acesso, mas pessoas iam até lá para poder namorar, usar drogas, e ela disse que o local era bem sujo, então isso dificultou muito dela conseguir descobrir o que seriam pistas do que tinha acontecido ali. Ela também disse que o corpo estava se destacando, que era bem fácil de ver, porque a mulher que estava morta tinha a pele bem branca e o chão era escuro em meio a uma vegetação bem verde. Então, disse que de longe já daria para ver que tinha alguém ali no chão. A mulher que estava morta estava nua, mas estava sem documentos, e ela disse que o corpo estava em perfeito estado, o que mostrava que o crime não tinha ocorrido há muito tempo. A investigadora Jenny falou que o que impressionou ela nesse caso foi que ela viu pela primeira vez, e ela nunca tinha visto isso antes, um corpo em rigor morte com a pele arrepiada. Isso marcou muito ela,
porque ela falou que nunca tinha acontecido isso antes. E eu não ouvi isso também em nenhum outro caso. Inclusive, de todos os casos criminais que eu assisto, eu também nunca ouvi nenhum perito falar de um caso assim, que a pessoa estava em rigor morte e com a pele toda arrepiada. Se alguém que for perito quiser dizer o porquê disso, deixar aí nos comentários, eu vou gostar muito de saber, porque eu também não sabia disso. Ou até mesmo um advogado criminal que possa entender o porquê disso ter acontecido com a pele dela, porque eu fiquei bem curiosa. E falando em comentários, eu lembrei aqui agora de pedir para vocês já deixar o like, se inscrever no canal. A gente está com quase 500 inscritos, a gente quer chegar muito a 1000 inscritos. Então compartilha com quem gosta desse tipo de assunto para ajudar a gente. Voltando ao caso. O corpo também tinha marca de fitas nas bochechas, mas não tinha fita, só tinha as marcas, o que indicava que alguém pudesse ter tampado a boca dela. O corpo foi levado para os legistas para eles colherem as impressões digitais para tentarem descobrir quem era aquela mulher. E eles conseguiram identificar de quem era o corpo. O corpo era de Julie Winnigan, e eles avisaram ao filho dela, Donald Finelli. O filho da Julie, o Donald, disse que quando recebeu a notícia da morte da mãe, ele estava dirigindo, ele parou o carro, e falou que ele não consegue explicar o que ele sentiu naquele momento ao receber a notícia, que ele se lembra só de ter se jogado no chão e começado a chorar muito. Imagina como é que deve ter sido a dor dele, de, do nada, receber uma ligação da polícia dizendo que a mãe estava morta e de uma forma tão horrível. O Donald não morava com a mãe desde a infância, mas ele disse que recebia visitas dela frequentemente. Os dois eram muito próximos, apesar de não morarem juntos. E ele falou que a mãe dele, a Julie, era uma mulher de espírito livre, que fazia tudo do jeito dela e que ela não era uma mulher estável. Ela tinha muitos amigos e gostava de viver a vida ao máximo. Era uma mulher muito feliz. O Donald também falou que ele que teve que reconhecer o corpo da mãe e que aquela lembrança nunca mais vai sair da cabeça dele, porque foi a última memória que ele teve da mãe dele, ver ela morta naquele estado, e isso deixou ele muito chocado. Ele falou que até hoje essa imagem da mãe morta não sai da cabeça dele. O que facilitou a Julie ser identificada pelas impressões digitais foi que 2 semanas antes dela ser morta, ela tinha sido presa por dirigir bêbada. Então, as digitais dela estavam nos registros da polícia, o que facilitou muito a identificação rápida. O laudo da morte disse que ela foi morta por estrangulamento manual e que ela estava sexualmente ativa, o que levou os investigadores a começar a investigar se ela tinha algum relacionamento naquele momento ali. Uma amiga de Julie foi prestar depoimento e o nome dela era Connie Washington. Ela disse que ela e o marido estavam na rua, uma rua chamada Rua D, e viram um caminhão passar. Ela achou estranho porque ali não costuma passar caminhão nessa rua. O caminhão era azul escuro e parou perto da Julie, e a Julie apresentou o motorista do caminhão para Connie e para o marido. Os investigadores queriam saber como era esse homem, e a Connie disse que ele era bem alto, que o que marcou ela foi a altura dele. Ele tinha mais ou menos uns 2 metros de altura. Outros amigos da Julie também prestaram depoimento, dizendo que ela estava assim em um relacionamento e que, inclusive, ela e o namorado já falavam em se casar. A polícia ainda não sabia muitos detalhes de quem era esse namorado da Julie, mas uma outra amiga da Julie, chamada Bonnie Vance, tinha comprado um carro que era da Julie recentemente. E uma das testemunhas da venda foi o namorado. E no documento do carro tinha a assinatura dele. Então aí a polícia conseguiu descobrir o nome desse namorado dela. E o nome que estava nesse recibo do carro era de Kate Hunter Jesperson. A polícia não sabia se o Kate estava envolvido nesse crime, mas eles queriam conversar com ele. Só que depois do crime, o Kate desapareceu. A única informação que eles tinham era o nome, que ele era um homem muito alto,
e que ele era motorista de caminhão. A polícia conseguiu descobrir aonde que ele trabalhava, foram até lá e lá foram informados de que ele fazia várias rotas para entregar cargas e que ele estaria voltando de uma dessas entregas que ele estava fazendo no Novo México. Em uma dessas entregas, os policiais conseguiram encontrar o Keith e levar ele para interrogatório. O Keith ficou espantado, mas foi com os policiais e ele disse sim que conhecia a Julie e que eles estavam juntos há 1 semana e meia, mas que ele não pensava em casar com ela e ele não sabia se daria certo. Durante o interrogatório, os investigadores falaram que o Keith só pensava nele mesmo, falava dele o tempo todo e como ele era bom em jogar pôquer. Ele era muito vaidoso, isso deu para perceber de cara pelos investigadores, que ele nem se interessou muito pela morte dela. Ele falava muito dele, tanto que ele nem perguntou como ela tinha sido morta. Isso deixou os investigadores bem desconfiados de que ele poderia estar envolvido em alguma coisa. E perguntaram para ele: "Você não tem curiosidade de saber como ela morreu?" E ele respondeu friamente de que ele sabia que em algum momento os policiais iriam contar para ele. Eles foram até o caminhão do Keith para poder ver se eles encontravam alguma coisa, alguma pista. E lá dentro do caminhão eles encontraram uma lona e um rolo de fita adesiva prateada. Mas até aí a polícia não tinha nada de concreto que levasse ele ao envolvimento ao crime e tiveram que liberar ele depois do interrogatório. O investigador, mesmo assim, deixou o telefone dele junto com o Keith e falou que se ele soubesse de alguma informação que era para ele ligar. E 2 dias depois o Keith ligou para o investigador e falou para ele: "Você estava certo." E o investigador quis saber por que ele estava falando aquilo. O Keith chegou a falar para o investigador que durante esses 2 dias ele pensou muito no que ele iria contar e que ele tentou até tirar a própria vida. Mas o investigador queria que o Keith desse uma confissão sobre o que ele ia falar ali no telefone. Então eles entraram em contato um com o outro novamente, para ver se ele conseguia tirar detalhes do como tinha acontecido tudo. O investigador então liga de novo para o Keith e dessa vez ele conta tudo. Ele disse que encontrou a Julie e ela estava bêbada. Eles transaram e ela disse que ele tinha abusado dela após isso. Ela começou a gritar e explodiu com ele. Ele agarrou ela no pescoço e um pouco depois ela parou de gritar. Foi assim que ele disse que tinha acontecido. O investigador, por telefone, conversando com ele, perguntou aonde ele estava. Ele disse que estava no restaurante e ele disse para o Keith ficar lá, no mesmo lugar que ele estava, que ele ia mandar policiais irem até lá para poder prender ele. E ele obedeceu, ele ficou lá esperando, não saiu do lugar e quando os policiais chegaram lá, ele ainda estava lá e conseguiram prender ele. Nesse novo interrogatório com Keith, o que o investigador queria saber é se a morte tinha sido acidental ou se ele matou porque ele quis, já que tinham encontrado marcas de fita na boca dela, mostrava de que não tinha sido acidental. Então eles queriam mais detalhes para poder descobrir a verdade, do que tinha acontecido. E eles falaram que o Keith não tinha nenhum tipo de emoção enquanto contava o que tinha acontecido. Ele estava muito frio, parecia que não estava sentindo nada. Kate nasceu no dia 6 de abril de 1955 no Canadá. Ele é filho de Leslie e Gladys Jesperson e é filho do meio de 2 irmãos e 2 irmãs. O pai dele era alcoólatra e autoritário. O Kate sempre foi zombado por outras crianças porque ele sempre foi um menino bem alto para a idade dele. Então outras crianças botavam muito apelidos nele e isso deixava ele muito desconfortável. Então ele era uma criança muito solitária por causa disso. Quando a família se mudou para os Estados Unidos, o Kate teve muita dificuldade de fazer novos amigos. Ele continuava sendo uma criança muito solitária. Já nos Estados Unidos, ele também recebia muitos apelidos na escola por causa da altura dele
e ele era considerado uma criança bem tímida. Desde muito pequeno, ele capturava e maltratava de animais, torturava. Ele tinha 5 anos nessa época, ele começou com essa idade a fazer isso, mas isso se prolongou para a adolescência e para a vida adulta dele. Ele sempre maltratou animais, sempre torturava, caçava. E isso, a gente sabe que é indícios de que uma criança ou um adulto pode ser um psicopata, A gente sempre ouve muitos casos aqui no canal de que dos sinais de alerta para um possível psicopata, tanto infantil quanto adulto, é essa tortura, que eles fazem com animais, que pode desenvolver para uma coisa bem maior, que podem passar a fazer em ser humanos, E ele já dava esses sinais quando tinha 5 anos de idade. Com 14 anos, o Keith disse que foi abusado sexualmente. Ele não disse por quem, não tem essa informação, mas ele disse que passou por isso, que também é um outro trauma que as crianças, quando passam por isso, carregam para o resto da vida. Ele se formou no ensino médio em 1973, mas ele não entrou para a faculdade. Com 20 anos, em 1977, ele se casou com Kate Huck e os dois juntos tiveram 3 filhos. O casamento deu certo por um tempo, mas depois de 14 anos, a Rose decidiu se separar do Kate porque ela estava desconfiada de que estava sendo traída. Então eles ficaram 14 anos juntos e depois se separaram. O divórcio aconteceu em 1990. Após o divórcio, com 35 anos, só um detalhe, na vida adulta dele, ele tinha 2,5 metros de altura. E após o divórcio, como eu estava falando, ele passou a trabalhar como caminhoneiro interestadual. Ele fazia viagens por vários estados ali dos Estados Unidos, levando e recebendo cargas. E era dito que ele era um pai muito amoroso e carinhoso com suas filhas. Então, já em 1995, o Keith já estava preso por ter confessado o crime contra a Julie Winnigan. Ele resolveu escrever uma carta para o irmão, contando que estava preso e tudo que ele tinha feito. Mas, alguns dias depois, ele ligou para esse mesmo irmão, que se chamava Brad, e pediu que o irmão rasgasse, desse um jeito de destruir aquela carta, que ele não queria que ninguém descobrisse o conteúdo dela. O investigador ouviu essa ligação e ficou intrigado, querendo saber o que poderia haver nessa carta. Só que o irmão do Kate, o Brad, ele não destruiu a carta. Pelo contrário, ele resolveu entregar a carta para os investigadores. E o conteúdo da carta deixou os investigadores, muito assustados e muito confusos. A carta dizia, abre aspas, 3 de março de 1995. Oi, Brad. Parece que minha sorte acabou. Matei uma mulher no meu caminhão durante uma discussão. Com todas as provas contra mim, parece que realmente sou a ovelha negra. Vão me indicar um advogado e eu vou ter um julgamento. Tenho certeza que vão me matar por isso. Sinto muito por ter ficado desse jeito. Sou um assassino há 5 anos e matei 8 pessoas. Depois de ler o conteúdo dessa carta, agora os detetives queriam saber quem eram essas mulheres, essas 8 mulheres que ele disse ter matado. E se era verdade. E o que preocupava os investigadores era de que ele era um caminhoneiro interestadual. Então, se ele realmente matou todas essas mulheres, ele poderia ter matado em qualquer estado ali do país. O caso passou de uma investigação local para uma investigação nacional. Os investigadores desse caso tiveram que entrar em contato com vários policiais de várias outras regiões para poderem tentar descobrir se havia algum caso de mulher morta ou desaparecida que ainda não tivesse tido uma conclusão. Foram 3 meses de buscas por outras supostas vítimas, mas durante esses 3 meses eles não conseguiram encontrar nada. Mas o que deixava os investigadores intrigados é por que ele ficaria tão preocupado com o conteúdo dessa carta,
se fosse mentira o que ele estava confessando ali. E isso fazia com que eles tivessem mais certeza de que ele tinha sim cometido esses outros crimes. Então eles precisavam descobrir como tinha acontecido, quem eram essas mulheres. Em setembro de 1995, o advogado que estava cuidando do caso do Kate disse que descobrir que ele não tinha matado só a Julie, que ele era um assassino em série, era um divisor de águas. O advogado também falou que era pela TV que ele descobria mais sobre o caso, porque o Kate resolveu dar entrevistas contando tudo que ele tinha feito. E foi em uma dessas entrevistas que ele deu por telefone que ele disse que matou várias mulheres em vários estados diferentes. Ele falou também que ele escreveu a carta porque ele queria confessar tudo e que ele era o assassino Happy Face. O Kate dizia que não sabia por que cometia esses crimes, porque ele sempre se achou uma pessoa boa. Então, mas a gente também não sabe, né, o que ele achava que era bom. A gente não sabe o nível do pensamento dele para distinguir o que é bom e o que é ruim. Ele se achava uma pessoa boa, mas a gente não sabe como ele pensava o que era ser bom, né? O próprio advogado do Kate, teve que pedir uma restrição ao juiz para impedir que ele ficasse dando entrevistas contando sobre o caso. O advogado achou que isso ia prejudicar muito ele no julgamento, porque ele estava contando tudo. Isso mostra uma parte da vaidade que ele tinha, né? De querer expor o que ele tinha feito. Mas o advogado dele conseguiu essa ordem de restrição com o juiz e ele não pôde mais contar nada para as mídias sobre o que ele tinha feito. Os investigadores compararam a letra da carta que ele mandou para o irmão com a letra da carta que aquele jornal tinha recebido em 1994, que eu já contei aqui para vocês. E na comparação das letras, eles viram que as letras eram da mesma pessoa, que o Kate tinha escrito a carta para o jornal naquela época. Eles não levaram a sério na época de que haveria um outro assassino da Tonya Bennett, né? Porque duas pessoas já tinham sido julgadas e presas, então eles não levaram aquela carta a sério. Então o Kate ficou solto e continuou cometendo os crimes e matando várias mulheres. E quando ele confessou que ele era assassino Happy Face, que eles compararam as letras e viram que era da mesma pessoa, eles tinham um outro problema. E aquelas outras duas pessoas, a Laverne e o John, que estavam presos, como eles iam resolver isso? Agora eu vou falar um pouco sobre as vítimas que eles conseguiram identificar e ligar ao Kate Hunter, o Happy Face. Laurie Pantende, de 23 anos, foi morta no dia 14 de novembro de 1992. O Kate disse que entrou em contato por rádio com ela porque ele queria uma diversão. Ela cobrou $40 para ficar com ele, mas no final do encontro ela queria mais $40. Ele disse que negou o pagamento, mas ela insistiu. Então ele a estrangulou até a morte e jogou o corpo em uma área de mata. A outra vítima foi Cynthia Rose Wilcon, de 32 anos. Morreu em 4 de setembro de 1992. Foi encontrada morta atrás de uma lanchonete na Califórnia. A polícia na época concluiu que tinha sido uma overdose, mas Kate disse que Cynthia se aproximou do caminhão e perguntou se ele queria companhia, e ele aceitou. Ela entrou na cabine e teve uma briga entre os dois, e ele acabou estrangulando ela até a morte. Depois, ele levou ela até uns arbustos, jogou o corpo no chão de cara para baixo e pisou na cabeça dela. E por essa informação do Kate, de que jogou o corpo de rosto para o chão e que pisou na cabeça dela, fizeram com que os policiais acreditassem que ele estava falando a verdade, porque o corpo dela realmente foi encontrado desse jeito e com uma ferida na cabeça. O Kate gostava de ser reconhecido ali pelos presos na cadeia. Ele costumava contar para eles
sobre os crimes que ele tinha cometido e se gabar por isso. Foi então que um desses presos contou para a polícia sobre uma outra vítima que o Kate tinha contado ali para ele. Esse preso contou que havia um corpo na Interestadual em Nebraska e que esse corpo provavelmente ainda estava lá, já que o Kate disse que depois que ele matou essa mulher, não houve informações de que o corpo tinha sido encontrado. Então, provavelmente, o corpo dela ainda estava lá. Eles se comunicaram com os policiais de Nebraska e passaram essa informação. E eles foram até lá, o local que o Kate tinha dito, para ver se realmente tinha algum corpo ali. E eles encontraram. O corpo era de Angela Subrize e tinha sido morta em 26 de setembro de 1995. E isso foi importante para a polícia porque esse era um homicídio não resolvido que só o assassino saberia dizer. O investigador queria dar um desfecho para as famílias das vítimas e queria que o Kate continuasse confessando sobre as outras mulheres que ele tinha matado. Mas o maior problema do investigador foi o Kate ter confessado ter matado a Tonya Bennett, porque 2 pessoas já tinham sido condenadas por esse crime. Então, para acreditarem que era verdade, os investigadores queriam alguma prova, que o Kate dissesse alguma coisa que pudesse ligar ele realmente ao assassinato dela. Algo novo, algo que ninguém soubesse, para eles poderem acreditar que tinha sido realmente ele. Kate disse que conheceu Tonya num bar de sinuca, que quando chegou no bar, recebeu um abraço dela, mas que ele nem a conhecia. Ele disse que ela não parecia ser uma garota totalmente normal. Depois de um tempo deles ali no bar, ela disse que estava com fome e ele chamou ela para jantar e ela aceitou. O Kate disse que levou a Tonya, então, para uma casa. Chegando lá nessa casa, eles desceram do carro, mas ela deixou o Walkman dela dentro do carro. Já dentro da casa, o Kate disse que deu um beijo no pescoço da Tonya e ela olhou para ele e falou assim: "Vamos terminar com isso logo." Ele falou que depois de ouvir essa frase, ele ficou extremamente raivoso e acabou enforcando ela. Depois dela já estar morta, ele disse que jogou o corpo perto de uma rodovia, jogou o Walkman dela fora pela janela do carro, enquanto fazia esse trajeto para jogar o corpo dela. E depois de ter jogado o corpo dela ali nessa rodovia, ele jogou a bolsa dela a mais ou menos uns 10 metros de distância, perto de uns arbustos. E essa era uma informação que a polícia não tinha, porque quando eles encontraram o corpo da Tonya, eles não tinham encontrado bolsa nenhuma ali pelo local. Então, se isso fosse verdade, botaria ele ali na cena do crime e eles conseguiriam comprovar que ele era realmente o assassino da Tonya. Então, o investigador propôs que se levasse o Kate até o local, se ele ainda saberia dizer aonde estava a bolsa, e ele disse que sim. Indo até o local, ele realmente encontrou o lugar exato de onde tinha jogado a bolsa da Tonya Bennett, e a bolsa ainda estava lá. Com essa informação, a polícia teve certeza de que ele era o verdadeiro assassino de Tonya Bennett. Apesar de já ter passado 5 anos do crime, o que deixou os investigadores bem abismados, foi que 5 anos depois ele ainda sabia o local exato de onde estava a bolsa. Isso deixava eles com mais certeza de que ele era o Rapface. E um fato que é bem comum entre esses assassinos é de que eles lembram exatamente de como eles fizeram, de cada detalhe e do nome das vítimas. Isso acontecia com o Ted Bundy, isso aconteceu com o último vídeo também, que é o Albert Fish, que ficou conhecido como Bicho-Papão. Vou botar o card do vídeo aqui para vocês e o link aqui na descrição para vocês assistirem depois. É de que eles contam, mesmo com o passar de muito tempo, detalhes de como foi o crime, detalhes de roupas das vítimas, nomes, como elas agiam. Isso é uma coisa que eles não esquecem e gostam até de lembrar depois. E alguns deles, por vaidade, de contar e se gabar pelas coisas horríveis que fizeram. Dessas 8 mulheres que ele confessou ali na carta de ter matado, 3 delas a polícia não conseguiu identificar.
Mas e aquelas duas pessoas que estavam presas pela morte da Tonya Bennett? Porque a Laverne confessou o crime e acusou John. Os investigadores não conseguiam entender por que ela tinha feito isso. Então, eu vou explicar aqui para vocês como uma mulher desesperada ela agiu para poder defender as filhas. Vocês vão entender o porquê dela ter feito isso. Principalmente para nós que somos mães. Vamos entender bem o que uma mãe é capaz de fazer para defender as suas filhas. Laverne havia sido casada durante 25 anos até o dia que o marido foi embora e ela ficou sem chão. Depois do marido ter ido embora, ela nunca mais foi a mesma. Até que Laverne começou um relacionamento com John, que era 18 anos mais novo que ela. As filhas de Laverne não gostavam dele. Depois de um tempo do relacionamento, os dois começaram a brigar muito e John ameaçava Laverne dizendo que ia machucar as filhas dela. Laverne queria se livrar de John, mas ela não sabia como. Foi quando ela decidiu acusar o John pela morte da Tonya Bennett. Ela achou que ele sendo preso seria a única saída para ela afastar esse homem dela e das filhas e nada de ruim acontecer com elas. Mas ela viu que quando acusou o John, os policiais não tinham evidências para prender ele e que a acusação dela poderia não dar em nada e ele continuar solto. Ela resolveu se incluir no crime para poder dar mais certeza de que ele também tinha cometido o crime. Mas, ao se incluir no crime, a Laverne acabou sendo considerada a assassina da Tonya, porque quem estava segurando a corda no pescoço da Tonya era ela. Então ela recebeu uma pena muito pior do que a do John, pela morte da Tonya Bennett. Ela conseguiu o que ela queria, o John também foi preso e ela conseguiu afastar o John das filhas, do risco que as filhas corriam, tendo esse homem por perto. Mas teve a consequência dela também ficar presa. Quando a Laverne saiu da prisão, as filhas ficaram muito emocionadas e não achavam que a mãe precisasse fazer isso tudo para poder defender elas desse homem. O John nunca falou nada sobre o assunto, ele nunca questionou a prisão dele, o que é estranho também, apesar de ser inocente, estar preso, ele nunca questionou isso. E depois que os dois foram soltos, o Kate, sim, pôde finalmente se declarar culpado pela morte da Tonya Bennett. Só um comentáriozinho meu aqui. Ela sendo mãe, ela quis afastar esse homem que ameaçava as filhas dela. O que ela foi capaz de fazer para isso, né? Se colocou até na cadeia junto com ele, porque ela estava desesperada. Ela queria dar um jeito de afastar esse homem da vida dela e das filhas, né? E viu essa como uma oportunidade. Mas, salvando as filhas dela desse homem, ela acabou atrapalhando as investigações, fazendo com que o verdadeiro assassino, que era o Kate, ficasse solto por anos e fizessem novas vítimas. E foi isso que aconteceu, né? Mesmo depois ele escrevendo a carta para o jornal, dizendo que ele era o verdadeiro assassino e que tinham prendido duas pessoas que não tinham culpa de nada, era difícil da polícia conseguir acreditar. Mas, finalmente, tudo deu certo. A Laverne foi solta, foi viver com as filhas. O John nunca mais perturbou a vida delas. E o verdadeiro assassino estava atrás das grades. O Kate gostava de matar e ver o medo nos olhos das vítimas dele. Ele sentia prazer em fazer isso, o que deixava os investigadores sem saber qual era a motivação dele cometer esses crimes, além do prazer que ele sentia em fazer isso com elas. O Kate nunca demonstrou nenhum tipo de remorso por nada do que ele fez, por nenhuma das mortes, e ele nunca se desculpou para a família de nenhuma das vítimas. Ele era um homem frio e não demonstrava nenhum sentimento enquanto contava detalhes do que ele tinha feito. Durante o julgamento do Kate, o filho de uma das vítimas disse que pensou até em ir armado para o julgamento porque ele queria matar o Kate, de raiva que ele estava sentindo pelo que tinha acontecido com a mãe dele. Só que depois ele pensou que se ele fizesse isso, o Kate não ia pagar pelos crimes, não ia sentir arrependimento, não ia pensar todos os dias na prisão
sobre o que ele tinha feito, então ele desistiu e ele acha que o pior castigo para o Kate é apodrecer na prisão. E foi isso que está acontecendo, né? O Kate foi condenado à prisão perpétua, sem direito a condicional, e até hoje ele continua preso. Agora eu vou contar algumas atualizações sobre esse caso do Happy Face, algumas atualizações que eu encontrei depois de já ter feito todo o roteiro, mas eu vou trazer aqui para vocês para não deixar nenhum detalhe de fora. A filha do Kate, do assassino, né, que ficou considerado e conhecido como assassino Happy Face, a filha dele ganhou notoriedade no TikTok ao compartilhar abertamente a relação conturbada que ela tem com o pai assassino. Nos vídeos lá no TikTok, a Melissa Monroe, de 43 anos, mostrou cartas que recebe do pai, que está na cadeia desde 1995. E segundo o New York Post, que fez essa matéria, a Melissa é a filha mais velha das 3 filhas do serial killer Kate Hunter Jesperson. Na carta, ele diz que eu sou gorda e que meu marido é gordo e que nós não corremos, contou ela. Depois ele disse que talvez o casamento dure, afinal, continuou. Melissa ainda mostrou que no final da carta, o Kate questiona por qual motivo ele não foi convidado para a cerimônia do casamento. E ele disse: lembre-se, acima de tudo, filha, eu nunca deixei de te amar. Além disso, a filha também revelou que o pai, serial killer, enviou um pacote no último Natal. E ela disse estar apavorada ao abrir o pacote. No entanto, na correspondência continha uma bolsa feita para ela à mão por um colega de cela do pai. Na época, ela foi forçada a mudar de escola e também temia a contar informações sobre a identidade do seu pai para amigos. A Melissa também admitiu que tinha frequentado o aconselhamento psicológico todas as sextas-feiras. Melissa também acrescentou que adicionou a hashtag TraumaTalk a muitos dos seus vídeos, no quais compartilha o seu trauma. Quando um homem comete um tipo de crime desse jeito, ele afeta não só a família das vítimas, como a sua própria família. E foi o que aconteceu com a Melissa, que ela diz no seu TikTok que sofre esse trauma até hoje, desde a infância dela, que ela não podia dizer nem quem era o pai dela, porque ele ficou muito conhecido. O assassino Happy Face é um dos serial killers mais conhecidos. Então, como isso afetou a infância dela e a afeta até hoje. E ele faz questão de continuar perturbando a vida dessa filha, enviando cartas e dizendo coisas não tão agradáveis para ela. Uma outra atualização sobre esse caso foi uma das vítimas que só foi identificada agora, em 2022, 30 anos após o seu corpo ser encontrado. Ela foi identificada e ligada ao Happy Face. Conseguiram identificar e ligar Patrícia, conhecido como Patsy Schiappli, ao assassino Happy Face, nos Estados Unidos, 30 anos após o seu corpo ter sido descoberto em uma rodovia em 1993. Os investigadores do gabinete do xerife do condado de Santa Clara usaram a genealogia para identificar Patrícia como a vítima apelidada de Blue Pacheco pela cor das suas roupas no momento em que seus restos mortais foram descobertos. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Esse caso que eu quero a opinião de vocês, me dizendo o que vocês acham disso, mas eu quero uma opinião diferente dessa vez. Qual seria a reação de vocês se vocês tivessem um pai serial killer que enviassem cartas da prisão para vocês, falando o que ele dizia para a filha dele, tentando ofender ela, mandando esses tipos de cartas bizarras? Como vocês acham, porque não tem como a gente saber nem imaginar, mas como vocês acham que vocês reagiriam a isso? Será que vocês também ficariam traumatizados? Vamos fazer uma brincadeirinha, com comentários assim, para deixar até o conteúdo mais leve? Além de me contar o que vocês acham desse caso, vocês já conheciam, me digam aí como vocês acham que vocês reagiriam a uma situação dessas.
Não esquecem também de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, para ajudar a gente a chegar aos 1000 inscritos, que a gente está ansioso por isso. Compartilhe com os amigos de vocês que gostam desse tipo de assunto. Deixe o like, que é muito importante para a gente. Me segue nas redes sociais, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeo novo aqui no canal. Assista os nossos vídeos antigos. Se você ainda não conhece o canal, vai lá dar uma olhadinha nos nossos vídeos antigos. Eu vou deixar o card aqui com a playlist de todos os nossos vídeos. Já dá para maratonar, tem bastante vídeo aqui no canal. E não se esqueçam que às terças-feiras aqui no canal eu conto crimes religiosos com a participação do editor do canal Jason F. E nas quintas-feiras eu conto casos longos de crimes com muitos detalhes. E se vocês querem que eu conte algum caso aqui, pode também deixar aí no comentário, na comunidade, que eu vou pesquisar e vou trazer aqui para vocês. Eu faço questão de pesquisar todos os detalhes para trazer o máximo de informações, fotos e vídeos. Então é isso, obrigada por assistir o vídeo até aqui, fiquem bem e até o próximo vídeo.